Servomotores são ferramentas muito úteis, possibilitam que vários projetos possam ser feitos com muita facilidade. Então, meu nome é Paulo, e nesse vídeo eu vou apresentar para você, de forma detalhada, o que é e como funciona um servomotor. Mas primeiramente, o que é um motor? Entendemos como motor todo dispositivo usado para converter outras formas de energia, como a elétrica, em energia mecânica, ou seja, criando movimento a partir de uma fonte de energia. Normalmente os motores são usados em máquinas e dispositivos que têm como base a energia mecânica para funcionar, como o carro. Depois dessa explicação sobre o que é um motor, afinal, o que é um servomotor? Existem vários tipos de motores, e o servomotor é um deles. Diferente de outros motores, o movimento e a posição do servomotor é controlado pelo usuário, e não tem um eixo livre de movimento e giro. Como assim? Nesse vídeo gravado por mim, programei o meu servomotor para que se movimente apenas para a posição de 90 graus, e após isso voltar a sua posição original de 0 grau. Como você acabou de ver, graças à capacidade de se movimentar de forma controlada, em vez de ter um eixo livre, e de não sair da posição, uma vez programado, o servomotor pode ser usado em casos onde se é necessário ter uma precisão no movimento. Por exemplo, em um sistema de garra que você precisa controlar quando a garra irá abrir ou fechar, ou em um projeto que você precisa fazer uma trava inteligente, que é acionada a partir de botão e que não pode sair da posição desejada em nenhum momento. Porém, existem tipos diferentes de servomotores. Eles podem ser divididos em servo de corrente contínua e corrente alternada. Um servo de corrente contínua é normalmente usado em pequenos projetos ou para fins didáticos, por causa do seu baixo custo e por não apresentar uma precisão exata. Assim como você pode ver no vídeo, não podemos chamar essa posição de exatos 90 graus, mas para os seus projetos menores ou aprender o conceito da programação já é mais que o suficiente. E apesar de servos de corrente contínua terem uma precisão menor, eles têm uma repetibilidade exata, ou seja, sempre vão parar na mesma posição, como nesse vídeo. Para entender melhor esse conceito, vamos imaginar um brinquedo de parque de diversões. Aquele de quando você bate, ele mede a sua força. Um servomotor teve que bater em um desses brinquedos, só que em vez de medir a força, ele teve que medir a precisão dele, sendo que o número 100 é a precisão exata. Ele tentou 4 vezes, só que nas 4 ele não conseguiu o número 100, só que em todas ele obteve o mesmo número. Você nunca vai ver um servo parando em diferentes posições. Já os servos de corrente alternada são usados apenas para fins industriais, pois têm um custo muito elevado, porém a sua precisão é exata. Uma informação importante que vale destacar é que normalmente os servos mais comuns giram até 180 graus, porém há modelos que fazem até uma volta completa, ou 360 graus, só que são mais caros que os tradicionais. Bom, agora que você viu qual a função de servomotor e seus tipos de motores, como funciona um servomotor? Nesse vídeo aprenderemos como funciona um servomotor de corrente contínua. Para explicar isso, primeiro vamos dar uma olhada na arquitetura de um servo. Há 3 entradas em um servomotor. A vermelha, que é a entrada de alimentação. Em geral, um servo pode ser alimentado em uma tensão de 5 volts. A amarela é a entrada de controle, onde será mandado o comando do usuário. E a marrom é o GND. Agora vamos falar da arquitetura interna de um servomotor. Dentro de um servo, temos os seguintes itens: um motor de corrente contínua comum, um circuito de controle, um potenciômetro e um conjunto ou uma caixa de engrenagens. Começando pelo motor de corrente contínua comum. É um motor com eixo livre, alimentado, claro, por corrente contínua. Essa peça contém uma alta velocidade, porém tem um baixo torque. Ela é usada para gerar energia mecânica e impelir o movimento ao conjunto de engrenagens. Diferente do motor, o conjunto de engrenagens tem uma baixa velocidade, porém um alto torque. São diretamente ligados ao motor de corrente contínua. Dessa forma, cria um movimento do motor. Também temos o potenciômetro, que serve como um sensor de posição. Ele está ligado mecanicamente às engrenagens. Conforme as engrenagens giram, sua posição e, consequentemente, sua tensão são alteradas. Assim, podemos afirmar que o ângulo que o motor está diretamente ligado ao sinal de tensão que o potenciômetro interno está emitindo. Por fim, temos a placa de controle. Como o nome já diz, é quem controla e monitora esse funcionamento. Está ligado ao potenciômetro e ao motor. Para explicar melhor o funcionamento da placa, eu fiz esse desenho que é um esquema interno de um servomotor.
A placa de controle recebe um sinal para definir a posição do eixo do motor em x graus. Ela irá verificar a posição do motor de corrente contínua a partir da tensão emitida pelo potenciômetro. Caso a posição seja diferente, a placa vai calcular a diferença e movimentar o motor até que o potenciômetro emita o sinal condizente com a posição de x graus. Nada vai acontecer caso a posição desejada já seja a posição do motor. De forma resumida, ela lê o sinal de tensão do potenciômetro e os comandos dados pelo usuário. Conforme a leitura, ela aciona ou desliga o motor de corrente contínua. Assim, o movimento do servomotor é controlado. Mas como a placa de controle lê o sinal de tensão? Bom, basicamente ela recebe o sinal no formato PWM, que é uma sigla em inglês que significa modulação de largura de pulso. É um conceito de receber os sinais através de pulsos, em um determinado período de tempo, no caso do servomotor, de 20 milissegundos. Portanto, a duração ou a largura dos pulsos define a posição do eixo. Por exemplo, acompanhe o vídeo. Para o servomotor, o eixo será definido para o grau zero quando o potenciômetro estiver enviando um sinal de pulso com uma duração de 1 milissegundo. Para um pulso de duração de 1,5 milissegundos, o eixo será definido para o grau 90. Para um pulso de duração de 2 milissegundos, o eixo será definido para o grau 180. Dessa forma, a placa consegue controlar a posição e o funcionamento do motor de forma precisa, e é assim que funciona o servomotor. Agora vamos para uma demonstração prática de como funciona o servomotor. Ok, para a gente fazer essa demonstração, a gente vai usar uma placa da plataforma Arduino. A placa que eu vou usar é a placa Arduino Uno R3. Essa placa é um tipo de placa muito comum. Em geral, as placas da plataforma Arduino são muito usadas com servomotor. E o servomotor que eu vou usar vai ser um servomotor MG995 TowerPower. Ele é um servomotor até que robusto. Ele vem junto com algumas pazinhas, que eu vou mostrar aqui, ó. Elas são retiráveis ou colocáveis, você pode colocar. Pode colocar a pazinha, retirar. Ele é bem comum, bem barato, um servo normal. Com as 3 entradas. Ok. Eu também vou usar esses fios jumpers, que são esses fios que você pode conectar os componentes do circuito sem precisar soldar nada. A gente vai fazer o circuito mais simples possível, que você pode fazer com um servomotor, usando o Arduino. A gente vai usar o fio amarelo para enviar os sinais PWM. Inclusive está aqui, ó, essa parte, ó, digital PWM. A gente vai conectar no pino 6. Mas eu já vou explicar por quê. O fio verde ele vai ser o nosso GND. A gente vai conectar ele aqui, ó. Tem uma parte especial só de GND. Eu coloco uma ilustração no vídeo para mostrar melhor. E o vermelho a gente vai usar para alimentar o servo. A gente vai conectar no 5 volts. Aqui, ó. Agora a gente vai conectar com o servomotor. O verde vai na entrada marrom. O vermelho vai na entrada vermelha de alimentação. O amarelo vai na entrada laranja. Certinho. Pronto, nosso circuito está feito. Agora a gente só vai precisar alimentar o Arduino, que eu vou fazer isso no PC. Agora no PC a gente vai programar o nosso servo. Para a gente fazer isso, a gente vai usar a plataforma do Arduino, que é a plataforma Arduino IDE, que é uma plataforma gratuita que você pode baixar no próprio site oficial do Arduino. A gente vai fazer o programa mais simples possível com o servo, que vai ser que ele se movimente de 0 a 90 graus. Depois volte de 90 para 0 graus. Para a gente fazer isso, primeiro a gente vai incluir a biblioteca do servo, que é a biblioteca servo.h. O que a gente está fazendo com isso? Com essa linha, a gente está atribuindo os programas que a gente vai usar para controlar o nosso servo. Nós também vamos criar duas variáveis, que é a servo s e a int pos 0. O que eu estou dizendo com essas duas variáveis? Essas duas variáveis vão ser, uma vai ser o nosso próprio servo, que vamos chamar de s, e outra vai ser a posição do nosso servo, vai ser pos.
Agora vamos olhar para essas duas abas, que é a Void Setup e a Void Loop. A Void Setup, ela é tudo que eu quero que execute apenas uma vez. A Void Loop é tudo que eu quero que execute infinitamente. Por exemplo, o que eu quero que execute apenas uma vez? Por exemplo, eu quero que o programa já comece com o servo na posição de 0 graus. Ou seja, eu escrevo aqui que ele vai começar já na posição de 0 graus e que ele só vai fazer isso apenas uma vez, apenas o começo. E a Void Loop é tudo aquilo que eu quero que execute infinitamente. Ou seja, por exemplo, eu tenho um programa que eu quero que o servomotor se movimente toda vez que eu aperto um botão. Toda vez eu vou lá, aperto o botão, o servomotor se movimenta. Eu quero que essa parte seja executada infinitamente. Seja executada a todo momento que eu vou colocar no programa. Por isso que essa parte eu vou colocar aqui, nessa parte de infinito, do Void Loop. No Void Setup, vamos escrever da seguinte maneira. Serve write 0 plus swrite attach 6. O que eu quis dizer com essas duas linhas? Que a posição do zero, que a posição inicial do servo vai ser de a própria variável de posição, que no caso é 0. E o pino que será usado para controlar o nosso Arduino, controlar o nosso servo, desculpa, vai ser o pino 6. Mas assim, tanto faz esse pino, ele pode ser o 9, ele pode ser o 5, ele pode ser o 4, tanto faz. Só nesse caso a gente vai usar o 6 porque sim, tá? Você pode escolher. Você pode usar qualquer pino. Mas, por exemplo, se você usou o pino 7 para conectar o seu servomotor, você tem que usar 7 lá na programação. Nessa aba de Void Loop, a gente vai escrever da seguinte forma. While quando a posição for menor que 90, chaves, a posição do servo, essa é a própria posição, variável de posição, vai se somar 1. Esperar por delay de 15 milissegundos. E enquanto a posição for maior igual a 0, chaves, posição, right, vai diminuir 1. Esperando delay de 15 milissegundos. Certo? Tá, o que eu quis dizer com isso tudo? Eu estou dizendo que o servo ele vai de 0 a 90 graus e de 90 graus para 0 graus. Por quê? Tá vendo aqui, ó? Enquanto a posição for menor que 90, ou seja, já que ela começa com 0, ela entra nessa condição. O servo entra nesse loop, que ele vai somar 1 na sua própria posição. Ou seja, se ele está 0 vai para 1, se ele está para 1 vai para 2, por aí vai, até que ele chega na posição de 90 e possa sair dessa condição. Aqui, ele vai entrar na condição de que a posição maior é igual a 0. Ou seja, com esses comandos aqui, ele vai diminuir sua própria posição em 1 grau. Ou seja, que está a 90 vai para 89, 87 e por aí vai até que ele chega a 0 e saia dessa condição. Depois que ele sair dessa condição, ele vai terminar o programa e vai recomeçar o loop e por aí vai. E vai repetir isso infinitamente. Esse delay aqui. Esses delays é o tempo necessário que o servomotor vai levar para diminuir e aumentar sua posição. Por exemplo, aqui tem 15 milissegundos, ou seja, vai demorar 15 milissegundos para aumentar em 1 a sua própria posição. Aqui o código já está terminado. Depois que você terminar, é só apertar em verificar. E o programa vai verificar se tem algum erro de escrita. Se estiver tudo certo, está compilado, é só apertar em carregar e conectar com o seu Arduino. Ok, depois que a gente conectou tudo, alimentamos o nosso Arduino no PC e compilamos o código, só de ver, está aqui funcionando perfeitamente o nosso servomotor de 0 a 90 graus.
Com o fim da demonstração, também é o fim da minha apresentação. Muito obrigado por ter assistido.